É? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre como tomar uma decisão. Como é que, será que tem jeito de a gente tomar uma decisão certa? O que a gente vai fazer? Então, decidir é uma habilidade que Deus nos deu. Então, quando Ele nos criou a imagem e semelhança, foi o livre-arbítrio a parte que a gente pode dizer que mais parece com a gente. Porque se eu pensar no superpoder de Deus, na soberania dele, em tudo que Ele é tão grande que fica até difícil eu comparar. Mas no livre-arbítrio não. O livre-arbítrio eu posso olhar e falar assim, olha, Deus escolheu e Ele também me deu essa condição de escolha. Então, é algo assim, é uma habilidade, uma capacidade que Deus nos deu. E para escolher bem, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa de usar a nossa inteligência, que também é um presente de Deus, né? Ele nos deu a todos a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, também a gente tem que refletir. E o que é refletir? Refletir é pensar. Pensar nas consequências. Será que o que eu vou fazer vai dar o quê? Né? Então, você tem que a tomada de decisão, ela demanda um tempo. Ela demanda reflexão, ela demanda raciocinar, pensar, refletir e pensar quais são as consequências daquela decisão que a gente vai tomar. Então, vou ler aqui o que é decisão. Fui lá, né, no Google, no dicionário e achei. Então, para começar, a gente está falando de decisão, que é uma habilitação que Deus nos deu, fala de livre-arbítrio, mas o que é? Aí diz assim, é a ação ou efeito de decidir. É uma determinação. É a resolução que se toma após deliberar. Deliberar é ficar pensando, ou seja, avaliar, analisar, qual que é a melhor coisa a fazer. É a habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema, né? Você vai resolver o problema, então você toma a decisão para não ficar na indecisão. Será que eu vou cá ou eu vou lá? Não, você tem que tomar uma decisão e tem que ser firme. E muitas vezes é preferível você tomar uma decisão errada do que ficar sem decisão. Por quê? Ela errada, você vai saber pelas consequências. Agora, se você ficar, não vou tomar, estou com medo de errar, não vai dar certo, você não vai sair da situação. A situação vai ficar aquela, vamos dizer assim, aquela meleca, né? Então, decidir é algo muito importante. E não tem idade. Então, a Maísa está aqui, as pessoas mais novas, o Davi, mas vocês o tempo todo estão tendo que tomar decisão. Vai ter que tomar decisão se vai estudar, se não vai estudar, se vai comer, se não vai comer, vai dormir, não vai dormir, vai obedecer mãe, não vai obedecer mãe. Então, não tem idade. Desde que a gente nasceu, até o bebê toma decisão se vai chorar, se vai fazer xixi, se vai fazer cocô. Todo mundo tem decisão para tomar. Então, essa habilidade de chegar a uma conclusão e resolver um problema é uma habilidade que Deus nos deu. É o livre-arbítrio que a gente tem. Ela é a capacidade de avaliar as consequências. Então, você tem que pensar, não, eu fui levado. Tudo bem, uma vez você pode ser levada, mas o que a gente deve refletir é que a tomada de decisão, você tem que parar um pouquinho para pensar. E aí você vai me perguntar, mas eu lá com isso, o que eu preciso saber disso? Mas você precisa de saber que tomar a decisão faz a decisão certa toda a diferença na sua vida. O seu futuro, a gente fala pavimentado, vou imaginar, agora tem asfalto, mas antigamente tinha aquelas pedrinhas. Então, como que é? Uma pedra, duas pedras, três pedras, e montava a rua. Então, o nosso futuro, ele é pavimentado pelas escolhas que a gente faz, desde pequeno. Então, a decisão certa, ela vai levar a um futuro com mais chance de ser um futuro promissor. E cada decisão que você toma, ela tem uma consequência. Por isso a gente deve refletir para aquela consequência não ser ruim, não avacalhar, não ser pior. Porque às vezes você está diante de um problema e a solução que está diante de você
parece que ela vai ser pior do que a provável solução. Então, tem que pensar. Para escolher o que é certo, é necessário conhecer a vontade de Deus. Mesmo que possa ter pessoas aqui que não estão acostumadas com esse livro, mas ela, como a gente diz, é uma carta de amor de Deus para nós. Aqui a gente vê como foi a história, desde que Deus criou o homem até Jesus. E como tem partes proféticas, é até para além. Então, e a Bíblia, ela não fala assim, isso está certo, isso está errado. Sabe o que faz? Conta a história, narra o que está acontecendo. Aí você observa e fala, esse cara fez isso. Não deu certo. Então isso é errado. Então a Bíblia, como muita gente acha que ele é certo, errado. Não, ele vai contar uma história e você vai analisar, vai prestar atenção e vai ver, isso que o fulano fez, olha a consequência. Então isso não foi certo. Então demanda a gente entender. Deus não é assim, obrigar a gente a fazer as coisas. Não, ele quer o coração da gente. Quando Jesus nos criou, o que ele fez? Nos criou a imagem e semelhança para convivermos com ele. E ele colocou em nós o potencial de sermos parecidos com ele. Então, ele quer que nós nos pareçamos com ele. E para parecer com ele, a gente vai saber, ler aqui como é que é essa história. Aqui, será que está certo? Ela falou ali do balão. Será que ele converteu mesmo? Tal. E fulano, e Beltrano. Você vai ler e vai tirar suas conclusões. Então, é importante saber o que envolve uma decisão. E que é importante tomar a decisão certa. Nem sempre a gente vai acertar tudo. Mas você vai fazer o possível para tomar a decisão certa. E por que eu preciso saber disso? Para poupar dor. Porque se você toma a decisão de qualquer jeito, pintou, deu na cabeça. Hoje a gente tem um pouco de, sentiu, tudo bem. Mas não é bem assim, porque as nossas emoções, se você está com raiva, provavelmente você vai tomar uma decisão errada. Então, por isso que a gente tem que acalmar. Então, tem condições para se tomar uma boa decisão. Eu vou contar uma historinha aqui, é uma história hipotética. Hipotética é uma história inventada. E é uma decisão simples que essa menina tinha que tomar. Mas eu vou ler aqui. Era uma vez uma jovem chamada Lisa. Ela adorava explorar a floresta, próximo da sua casa. Um dia, enquanto caminhava na floresta, ela se deparou com uma bifurcação. O que é bifurcação? É um caminho que divide em dois. Então, ela teria que tomar uma decisão. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Então, à sua esquerda havia um caminho largo e convidativo que parecia ser fácil e seguro. À direita havia um caminho estreito, sinuoso, que parecia misterioso e desafiador. A Lisa ficou na dúvida. Qual o caminho que eu vou seguir? Ela estava ansiosa para continuar a aventura, porque ela queria conhecer a floresta. Mas ela não sabia qual caminho escolher. E assim somos nós. Tudo que está diante da gente, se você não viu isso ainda, você vai falar, o que será que eu vou fazer? Aí ela ficou ali por um momento, pensando nas opções. Então ela se lembrou de uma história que sua avó costumava contar para ela. Sua avó costumava dizer, quando você encontrar uma bifurcação na estrada da vida, pare por um momento e reflita. Pense sobre o que deseja alcançar. Qual caminho levará mais perto desse objetivo? Lisa decidiu sentar-se em uma pedra próxima e pensar sobre seus objetivos. Ela percebeu que ela não queria apenas explorar a floresta, mas ela também queria aprender, queria crescer com a experiência. Então, o caminho largo podia ser mais fácil, mas o caminho estreito ofereceu desafios e oportunidades de aprendizado. E nesse momento ela queria coisas novas, ela queria aprender. Com essa reflexão, Lisa escolheu o caminho estreito. Conforme ela avançava, encontrou riachos para pular, árvores para subir e paisagens deslumbrantes. Ela enfrentou esses desafios, mas também se sentiu mais confiante e realizada à medida que superava cada obstáculo. No final do caminho estreito, Lisa encontrou um lindo jardim com flores raras e animais exóticos. Então valeu a pena, o caminho foi meio
né? Era meio desafiador no sentido de que será que é? Mas ela caminhou, decidiu tomar esse caminho, avaliou o que ela queria. Então ela percebeu que sua decisão de escolher o caminho desafiador a levou a uma experiência incrível que jamais teria vivenciado no caminho fácil. Então, cada caminho tem uma consequência. Ela escolheu o que parecia não ser tão fácil, mas ela ganhou com esse caminho. A parábola da Lisa nos ensina que a tomada de decisão requer reflexão. Às vezes, as escolhas fáceis podem nos levar, nos manter, né? Ficar na zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que está bom. Eu não mexo, ninguém mexe comigo, eu também não mexo com ninguém, eu fico do jeito que está. Mas as escolhas desafiadoras, ela leva às oportunidades de crescimento e descoberta. Ao refletir sobre seus objetivos, você pode tomar decisões mais alinhadas com o que realmente deseja alcançar na vida, né? O que deseja alcançar na sua vida deve estar alinhado com essa palavra aqui, ó. Aqui tem exemplo para qualquer coisa. É muito comum hoje, não, a Bíblia é um trem antiquado, é um trem retrógrado, é um trem velho, que não vai responder os nossos problemas modernos. Mas isso não é verdade. A verdade é que aqui tem resposta para qualquer situação de problema. E nós temos mais do que a resposta na letra, né? A gente tem o quê? O Espírito Santo de Deus, que vai nos ajudar em qualquer momento da vida que você vai pedir o Espírito Santo para ajudar, ele vai. Então, assim, para uma vida de acerto, a primeira coisa a fazer é conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Então, eu trouxe aqui, além dessa historinha que a menina teve que decidir um para o outro, eu peguei 5 exemplos de escolhas na nossa vida, para a gente ficar bem assim detalhado o que é uma consequência boa, uma ruim, o que é uma boa decisão. Então, vamos pensar no estudo. Diante de uma prova, o que você vai fazer? A boa escolha é passar mais tempo estudando, revisando o material, se preparando adequadamente para a prova. A consequência, se você tomou essa boa escolha, é o quê? Tirar uma boa nota, aprender mais, entender mais profundamente o assunto e ter uma realização, uma sensação de realização. Você sente bem. Eu fui bem, tirei aquela nota boa, eu tive aquele resultado bom. Isso é legal. Então, você tem lá uma prova. Você vai escolher, vai estudar ou não vai estudar. Se estudar, você tira nota boa, a consequência é boa, você se sente realizado. Agora, você pode escolher não estudar. É uma escolha sua. Eu considero uma má escolha. Ou então deixar para estudar por última hora. Consequência, tirou uma nota ruim. O que mais? Não entendi do assunto. Aquilo era importante. Eu, passei batido, não aprendi aquilo. E ainda tem um sentimento de frustração e arrependimento. Então, uma área que alcança quase todo mundo aqui que está estudando, né? E eu que já estudei depois de velha também tive essa decisão. Agora vamos pensar na nossa vida do dinheiro. Mas eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. No caso de vocês, mas alguma mesada, alguma coisinha, seus pais podem dar. Então, administrar as coisas ligadas a dinheiro. Qual que seria uma boa escolha? Economizar o dinheiro, criar um orçamento, ser responsável com as finanças pessoais. Desde cedo, você começou a ganhar uma mesada, você já sabe. É R$1, é 2, é 3, é ele que eu tenho para gastar. Qual que é a consequência positiva se você economizar dinheiro, criar um orçamento? Você vai ter estabilidade financeira, mesmo sendo bem jovem. Os adultos nem se fala, né? Então, você pode lidar com emergência, você guardou, poupou um pouco, quando precisar de alguma coisa, você vai ter como resolver, né? Então, está estabelecendo bases sólidas para o seu futuro. Agora, se você gastar sem controle, sem considerar o futuro financeiro, quer dizer, se você precisar de alguma coisa, você já se embolou. Então, a consequência negativa de você gastar sem controle e não cuidar disso é se endividar, dificuldades, falta de recurso, oportunidades. Agora vem um exemplo que é mais pessoal, mas ele pode alcançar vocês também. Escolha das amizades. Será que qualquer pessoa que se aproximar de mim vai estar tudo bem?
Você tem que selecionar os amigos. Quais? Aqueles que incentivam, que apoiam o seu crescimento pessoal, aqueles que têm valores semelhantes e contribuem positivamente para a sua vida. Não quer dizer que tem uma pessoa ruim que Deus te falou, não, eu vou ficar perto daquele menino porque eu vou ajudar ele a crescer. Isso é uma coisa, mas aí você está numa missão. Agora, para escolher, você vai selecionar as suas amizades. Qual que é a consequência positiva? Relacionamentos saudáveis, apoio emocional que você vai ter, troca de experiências positivas. Agora, se você associar qualquer amigo, você não está nem aí qual que é o valor do menino, da menina, o que é, se tem família, se não tem, você vai ter relacionamentos negativos, vai ter influências ruins e os comportamentos não vão te ajudar. E a consequência é que essa influência negativa, elas fatalmente gerarão situação de conflito e impacto, né, no seu jeito de pensar e comportamento. Já estou na quarto exemplo. Vamos lá, deixa eu ver. Não, está no tempo ainda. Outra área importante que a gente tem sempre que tomar decisão em relação à saúde e bem-estar. E aí? Adoro Coca-Cola, vou tomar 10 litros de Coca-Cola por dia. Então, você vai, pois é, mas antigamente não era assim. Antigamente, no meu tempo, Coca-Cola era uma coisa assim, você não teria acesso nunca. Então, se você tomasse um copinho de Coca-Cola, você estava no céu, era um troféu, né? Mas hoje a gente sabe que tem muitas outras alternativas. Então, uma boa escolha é cuidar da saúde física. É fazer exercício, é alimentação saudável. Qual a consequência positiva? Ter saúde, ter mais energia, reduzir o risco de doença. Agora, se eu viver de uma maneira qualquer, não estou nem aí para o que eu como, eu vou comer tudo que me der na telha, você vai ter possíveis problemas de saúde. Vai ter baixa energia, risco de doenças. Então, aqui é só exemplo de escolhas que você pode escolher para lá e para cá. Cada escolha tem uma consequência. Agora, uma que, vamos dizer, você vai falar assim para mim, mas eu sou jovem aqui, o que eu tenho a ver com o futuro? Que eu pus aqui uma que é planejamento do futuro. Mas, como eu falei, cada decisão da gente, desde a mais tenra idade, ela vai construindo o seu futuro. Então, qual que seria a boa escolha? É estabelecer metas. Mas, vamos dizer, no caso seu, eu quero passar de ano, é uma meta. Eu vou estudar para passar de ano. Então, você está planejando o seu futuro, você não vai ficar desperdiçando. Eu não quero estudar agora. Aí você fala, não, está muito chato esse trem. E aí o que acontece se você não estudar nem essa, nem a outra, nem a outra? Você vai tomar bomba, vai ter que repetir o ano inteiro, vai ser muito pior do que se você se dedicar um pouquinho e estudar um pouco mais. Se você planejar ou tentar fazer aquilo que está diante de você, você vai ter realização pessoal, vai ter progresso e vai alcançar seus objetivos. Agora, se você não está nem aí para o seu futuro, você vai colher consequências. Pessoa que não estudou, aí de repente está lá, um menino, tipo assim, repetiu muito. Não era tão difícil, bastava estudar naquele dia que não estava com vontade. Então, se você não pensar no futuro, e você não precisa saber o que vai ser no futuro, assim, eu quero fazer essa profissão. Não, cada passo. Então, eu vou estudar um ano, passar esse ano, vou para o outro ano, vou para o outro, vou para o outro. Isso já é o seu horizonte, né, de estudar. Bom, então, aqui são esses exemplos práticos de tomar decisão. Eles mostram que as escolhas têm consequências. Ou elas são positivas ou são negativas. Então, é essencial para os jovens, vocês que estão aqui, e os adultos também, refletir sobre tomar decisões e considerar as implicações de curto e de longo prazo. Por que eu falo isso? De curto, eu estou morrendo de vontade de fazer uma coisa. Mas se você fizer ela aqui, por exemplo, eu estou morrendo de vontade de não estudar. Eu vou ficar dormindo mais tempo. Mas aí, uma coisa pro agora vai prejudicar o depois. Porque você pode vir a tomar bomba e tal. Então, você tem que pensar no futuro. Bom, aí agora que eu falei de coisas genéricas, gerais, conhecimento assim, decisões de cada dia, né?
Mas agora, o que essa palavra diz sobre decisão? Então, eu separei uns versículos. Em Provérbios 16, 33, está assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, assim, tem as boas práticas, vamos dizer assim, né? Igual em todos os exemplos que eu usei aqui, alimentar direito é uma boa decisão. Mas, então isso é aquilo que a gente, com o nosso ensino, com o jeito de viver, a gente vai chegar nessa situação, nessa escolha. Mas há muitas outras questões que aparecerão na nossa vida. E aí você vai ter que levar para o Senhor para tomar uma boa decisão. Não basta o seu conhecimento, vamos dizer, o conhecimento humano, o conhecimento que você aprendeu na escola. Você vai ter que falar: Jesus, e agora? Eu não sei o que eu faço nessa situação. Então, por isso que fala, a sorte é lançada no colo. Então, aí está contrapondo. Sorte, você sorteou, saiu para lá e para cá. O caminho, né? Eu não sei o que eu faço, então eu vou sortear. Aqui, nesse versículo, está falando que ele está fazendo oposição à sorte, mas muitas coisas não é pela sorte, a gente tem que escolher aquela decisão. A decisão vem do Senhor. Então você tem o Senhor para te acudir naquela situação que você não está sabendo mesmo o que fazer, que o seu conhecimento humano não é suficiente. Aí você apela para o Senhor. E por que eu estou falando que tem uma boa consequência e uma má consequência, que tem certo e tem errado? Porque hoje em dia a gente vê as coisas estão um pouco misturadas, né? O bem passa por mal, o mal passa por bem. Mas olha só, lá em Deuteronômio 25:1 está escrito assim: quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa num tribunal. Então alguém vai ter que julgar. Os juízes decidirão a questão. Eles vão absolver o inocente e condenar o culpado. Então não é tanto fácil. Tem uma ação correta, que é, vamos dizer, que a pessoa é considerada inocente no sentido de que é o certo. E tem o condenado, o culpado, que é o errado. Então tem certo e errado. Não é essa história que tanto faz. Existe certo e errado. Em Isaías 11:13 também fala assim: e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que viu. Então a gente não falou que precisa pensar, precisa de refletir, precisa de raciocinar sobre qual a melhor decisão? Por quê? Porque não é pela aparência. E muitas vezes a gente, no estalo, está diante daquela situação, não analisa direito, acha que foi isso, mas não foi. É outra coisa. Então, a própria palavra fala que nós não devemos julgar pela aparência e nem decidir com base no que você viu. Você tem que parar, pensar, raciocinar. Aí, e lá no Evangelho de João, Jesus falando, e Jesus assim, ele apertava as pessoas. Ele falava, se no momento ele falou assim: vocês querem me seguir ou querem me largar para lá? Ele apertou os caras, falou: vocês estão aqui por quê? Por causa de comida? O que vocês querem? Então João, no capítulo 7, verso 17, falou assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então isso aqui não é uma fala de um homem, está escrito: homens inspirados pelo Espírito Santo falaram isso aqui, escreveram isso aqui. Então isso não é qualquer coisa, não é igual a um livro qualquer, porque tem a palavra inspirada de Deus, há o Espírito Santo atrás dessa palavra. Então Deus está falando: olha, se você procurar, se você me seguir, buscar a minha vontade, você vai descobrir se eu falo de Deus mesmo. Ele mesmo está te convocando a responder isso. Vem aqui, teste, vê se essa palavra é de Deus mesmo ou eu estou falando da minha cabeça. E no João 7:24, de quem para frente, fala assim: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então há uma justiça, há uma retidão, há uma boa decisão e há uma má decisão. E nós devemos buscar a boa decisão. E agora mais um exemplo. Foi o Daniel que falou do Daniel, né? Então, aí eu peguei uma passagem, não sei se vocês lembram, eu vou contar aqui rapidamente. Israel foi
levada cativa, né? Nabucodonosor destruiu Jerusalém e tal, e levou todo mundo cativo. E levou as pessoas que serviam no palácio, levou Daniel e os 3 amigos, né? Quem falou Sadraque aí também, os 3 estavam juntos. E eles passaram a servir lá no palácio de Nabucodonosor. Aí o rei um dia teve um sonho. Ele pegou e falou assim, ó gente, me interpreta o sonho aí. Qual que é o sonho? Eu não estou lembrando, vocês têm que se virar e lembrar o sonho. Aí os sábios, os magos, falam assim, mas como assim? Ninguém interpreta sonho sem saber o que é que sonhou. Não, então vou matar todo mundo. Aí ele mandou um decreto de morte para todo mundo. Aí Daniel ficou sabendo que tinha esse decreto de morte. Falou, putz, eu vou morrer. Aí ele, com toda ousadia, ele chegou diante do rei, mandou o eunuco do rei, falou, pode falar com ele que eu vou trazer a interpretação. Sem ele ter a interpretação, ele ousou ir diante do rei, quer dizer, mandar um emissário e falar, pode dizer que eu vou interpretar. Que ousadia é essa? A ousadia de quem confia em Deus, de quem sabia quem era o Deus dele. E ele fez o quê? E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes que eles receberam lá em Nabucodonosor, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo. A fim de que Daniel e seus companheiros não morressem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Então o que aconteceu aqui? Ele estava diante de ele estava diante da morte, porque o rei já tinha mandado matar todo mundo. Ele ousou e falou, não, pode falar que eu vou conseguir. Ele confiou tanto em Deus que ele falou que ia conseguir antes de conseguir. Pois orou e Deus revelou a ele qual era o sonho que o rei teve. Ele interpretou o sonho e daí ele se tornou a segunda pessoa mais importante no reinado de Nabucodonosor. Isso é para mostrar que eu vou usar, que tem decisões que a gente usa a nossa mente e tal, nosso conhecimento geral, mas há situações que o Senhor está à sua mão para você pedir e buscar ao Senhor e Ele vai te dar a resposta. Então, já estou caminhando aqui para a conclusão. Vamos recapitular o que a gente viu. Vimos a Lisa, que ela tinha que escolher que caminho tomar. Ela lembrou do ensino da avó. Então vocês podem dar valor às suas vovós, que é o que elas falam, tem referência, costuma ser sabedoria. Agora a Bíblia é maior do que nossos avós. Então lá tem tudo que Deus quis que nós soubéssemos. E nós temos o Espírito Santo. E ele é nosso ajudador. Então vimos também boas e más decisões, cada uma tem sua consequência na área do estudo, das finanças, da amizade, saúde e bem-estar, planejamento futuro. Agora eu vou te perguntar, você quer saber como tomar as decisões corretas? O primeiro passo é seguir a Jesus, conhecer o que está aqui e praticar o que ele falou. Então qual é o versículo-chave? Normalmente o versículo-chave é um só, mas eu escolhi 2. O primeiro é o Provérbios 16:3, que fala: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então coloque diante dele. E não tem idade de achar que, não, eu sou jovem, eu não sei disso. Não, sabe sim. Porque o Senhor, Samuel era um menino quando Jesus falou com ele. Sabe? Então, Deus fala que o perfeito louvor emana da boca das crianças, dos jovens, o reino de Deus, né? Você tem que receber o reino de Deus como uma criança. Então Deus tem prazer especial pelos adolescentes e jovens. E o outro versículo que nós vamos lembrar é Daniel 2,19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Deus louvou o Deus do céu. Então, já partindo para a conclusão, eu queria que vocês repetissem após mim. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. pelo privilégio de estar vivo.
Seguirei a Jesus. Seguirei a Jesus. E tomarei minhas decisões. E tomarei minhas decisões. Baseadas no conselho da Bíblia. Baseadas no conselho da Bíblia. Vou confiar. Vou confiar Que o Espírito Santo de Deus. que o Espírito Santo de Deus É meu ajudador. é meu ajudador E me fará lembrar. e me fará lembrar De tudo quanto ele tem dito. de tudo quanto ele tem dito. Vou buscar. Ser Parecido com Jesus. parecido com Jesus. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus Por essa oportunidade. por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por último, eu vou fazer uma oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, eu agradeço pela oportunidade de cada um estar vivo aqui hoje. Eu louvo a Deus, porque Ele é o nosso verdadeiro Pai. Eu louvo a Deus, porque Jesus nos escolheu primeiro e nos amou primeiro. E este amor é o que transforma a nossa vida. Eu oro para que cada um possa fazer a escolha certa por Jesus. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, meu Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada um aqui, pelo poder do Espírito Santo, e a paz de Cristo inunde os seus seres. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Messias. Glória a Deus. Amém. Amém. Era isso então. Agora, nós vamos... Quem gosta de gincana? Vocês querem participar da gincana? Então, podem ir lá para baixo. Me aguarda lá. E eu já vou chegar lá. Ó, eu queria que os adultos tivessem também.